Olá, gente, tudo bem? Olá, tudo bom? Tem gente entrando já, coisa boa, tudo bom? Vamos chamar aqui o Bruno para participar também. Gente, ó, minha primeira live, tô nervosa aqui, meio ansiosa, tá? O Bruno já tá esperando, tá? Tem um presente aqui pro Dia das Mães. Então, assim, espero que vocês curtam bastante. Olha o Bruno entrando aí. Oi, Bruno, tudo bom? Tudo ótimo. Você Eu tô bem, graças a Deus. Um pouco nervosa só. faz parte, daqui a pouco passa. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Todo mundo? Acho que não, ninguém respondeu ainda. Porque sim, então, né? Então, Bruno, ó, primeiro, muito obrigada por você ter topado participar, tá? Ter feito de tão bom grado, com tanta rapidez, com tanta agilidade. Muito, muito obrigada por essa participação. Acho que é um tema que é super relevante. Cada vez mais a gente vê os homens querendo participar, querendo saber como é o cuidado com os filhos, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, é muito importante assim, para a mulher. Eu trabalho direto com elas, né? Vejo como elas se sentem, como elas falam, né? E tem algumas que têm algumas queixas. Então, assim, essas que se abriram um pouco mais relacionadas a esse tema, eu vou divulgar nomes. Mas, assim, acho que cada uma dessas mulheres que estão participando aqui um pouco, talvez elas entendam isso ou tenham vivido alguma coisa, né? E você, como está grávido também agora, pode contar como é que você está se sentindo, né? Como é isso tudo. E trazer uma parte da psicologia, realmente, que é o seu mundo, é a sua área, né? E aí eu preparei aqui um roteiro pequenininho, tá? Para você. E se alguém quiser também, tiver alguma dúvida, pode entrar e conversar com a gente. Porque isso vai ser um grande bate-papo, tá? Então, acho que vai ser basicamente isso. Então, o nosso tema é o papel do pai, né? Então, assim, eu tenho o meu pai como, assim, como um homem na minha vida, assim, foi um grande herói. E depois, assim, que eu cresci, fiz terapia, umas coisas, né? A gente vê que ele tem falhas também. E que ele é um homem, né? Então, assim, foi muito bom pra mim, tá? Essa parte. Mas eu queria que você falasse pra gente qual é o papel do pai, assim, perante a sociedade. Quando se fala o papel do pai, o que é que se espera, né? O que é que traz isso, assim, pelo menos assim, no mundo da psicologia, o que é essa figura, né? Assim, Essa é uma pergunta complicada, né? Complicada, mas é interessante. Você falou que é a sua primeira live, mas é a primeira vez que eu vou estar falando assim numa live desse lugar de pai. Então também é a primeira vez para mim de alguma coisa. uhum, Apesar da minha experiência com famílias, né? Já tem um tempo. Meu primeiro estudo foi com simulação precoce, então tem uma atenção com crianças e com familiares. A minha carreira foi seguindo outros caminhos e no consultório surge questões ligadas à paternidade, família e também dos filhos que têm questões com os pais, que isso é quase que de praxe. Mas tentando responder a sua pergunta, eu acho que é importante a gente pensar que esse papel ele não é um papel fixo, ele não é um papel rígido, ele não é um papel pronto. A gente tem um campo social muito delicado para falar isso, porque, em geral, a gente cresceu com a ideia de que a biologia vai dar conta. Então, muitas mulheres falam que nasceram para ser mãe, ou que o instinto materno atuou para que elas pudessem ou engravidar ou exercer a maternidade. Mas raramente você vai ouvir isso de um homem, do instinto paterno ou de que ele nasceu para ser pai, né? E isso é uma questão que, aí, do ponto de vista psicológico, tem muito mais a ver com a nossa cultura e não com a nossa biologia. A nossa cultura estimula muito mais a mulher
a maternidade e muito pouco o homem exercer a paternidade, né? E isso vai ter um custo na hora que essas pessoas se tornam pais e mães. Então, uma coisa que é bom a gente pensar, para haver um pai, né, é preciso que ele queira ser um pai. O fato de ser um progenitor, o fato de fecundar uma mulher, o fato de nascer uma criança não torna um homem um pai. Essa frase é uma frase muito pesada, né? E muito verdadeira. Eu acho que para tudo você tem que querer também, né? E essa parte é muito pesada. A gente vê que acontece muito de ser progenitor, realmente. Uhum. E isso acaba sendo muitas vezes até aceito. Acho que é uma mudança acontecendo, felizmente. Tenho acesso a ótimos pais, pais até solteiros, basicamente, em alguns casos. Eu acho isso muito interessante, essa mudança de paradigma. Mas não é nada além do que obrigação, Sim. né? Então, assim, a gente reconhecer que há uma mudança de paradigma, que há homens exercendo a paternidade em equivalência à paternidade, ou às vezes até em alguns raros casos, sendo pais solteiros, mas isso não é algo mais. Isto é exercer a paternidade, o que é um processo que, de alguma forma, quando a gente não tem uma grande referência familiar, uma grande referência próxima, a gente vai precisar inventar. E isso é um lado que pouco se fala, né? De que o processo de paternidade, ele também precisa ser construído, criado. E aí a gente tem leitura, tem conversa, tem terapia, tem um monte de ferramentas para nos ajudar a criar essa paternidade. Mas ela só vai ter efeito se ela for oral. E Tô te entendendo. tá entendendo? Uhum. E nesse sentido, uma questão que é importante é pensar que o papel do pai, ele pode, em alguns momentos, se diferenciar do papel da mãe, mas não é necessariamente um papel muito avesso. Até porque, quanto mais afinados forem os pais, melhor para a criança. Sim, quem ganha são os filhos, né? Exatamente. E aí entra também muita questão, porque são dois cuidadores, né? É Perfeito. o pai e a mãe, né? E a gente vê que, como você fala, né, nessa questão da mulher falar, eu nasci para ser mãe, você vê muita mulher tomando isso para ela. E às vezes parece que é muito cômodo, ou é mais fácil, ou é cultural, ou é tudo isso junto. E deixa. E a mulher vai e ela se sente sobrecarregada, ela se sente cansada, né? E eu acho também, Bruno, eu não sei você, Uhum. mas eu acho que a gente não tem esse costume, às vezes, de pedir as coisas. Eu acho que a gente espera muito que o outro adivinhe o que a gente está precisando, né? Então, eu acho que às vezes as mulheres precisam também falar, né? E ela falar, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso que você troque o nosso filho, né? Eu preciso que você fique com ele, eu preciso descansar. Porque quando ela está gestando, ela usa a energia vital dela para gerar outra vida, né? Ela se alimenta e ela alimenta outra vida, Uhum. né? E assim, para o homem não acontece essa mudança no corpo, né? Eu não sei como é que você está sentindo, que às vezes a gente fala assim, o homem também fica grávido. Você teve alguma coisa, você está sentindo alguma coisa que a Jéssica está sentindo também? Como é que você está? Então, teve momentos que sim, que eu compartilhei de algumas coisas, mas realmente o processo gestacional ele é muito diferente para o homem e para a mulher. Biologicamente falando até. E, por consequência, psicologicamente também. A mulher sente enjoo, dor,
tem uma mudança física, estética, e o homem está ali quase como um poste, assistindo a tudo sem poder fazer muita coisa, né? No sentido pragmático da gestação. Mas pode fazer muita coisa na parceria com a mulher. Sim, Entender isso nem sempre é fácil, porque parece um problema do outro. É no corpo do outro, né? No caso, no corpo sim, da mulher, eu assisto. Então, é um desafio a gente acionar uma chavinha, principalmente quando isso não está no nosso repertório, de que aquela questão também é nossa, mesmo que não seja no nosso corpo. E que oferecer conforto, atenção, ter paciência, ter carinho de pensar até que tipo de alimento você vai trazer para cá, se for o caso, porque de repente não pode comer algum, porque vai levar. Isso é cuidado. É talvez uma parte do que pode ser feito pelo homem nesse processo. Mas sem dúvida nenhuma, é mais fácil ou é mais rápido que as mulheres assimilem o papel de maternidade e o processo gestacional do que para o homem, porque também não é porque estamos grávidos que nós somos pais. Essa função ela é construída ao longo do processo, e muito mais na interação com o bebê, com a criança. A gestação é um estágio, né? A hora do valendo é o nascimento. É a gente sim, estar sim. junto, ou pode ser junto um pai. Até porque a gente tem pais adotivos, né, Bruno? Então, assim, a mulher não ficou grávida, o cara não viu a mulher grávida e eles adotam, né? E eles viram pais, né? Então, assim, é a função, né? E eu acho que eu não tenho filhos. E, assim, pelo que eu converso, eu tenho uma amiga que ela é muito verdadeira em relação à maternidade, né? E ela fala que o amor foi construído. Também não é porque ela teve o bebê dela que naquela hora ela foi mãe. Ela foi aprendendo a amar aquela criança e foi construindo isso no dia a dia, né? Então é uma construção muito grande. Acho que o papel da mãe e o papel do pai, né? Mas quando eu aprendi, quando a gente fazia rodas, né, de gestante, a gente sempre brincava que, quando perguntava o que é o pai no meio de tudo isso, eu sempre falava assim, o pai, sabe o Rei Leão? Quando ele pega o Simba e ele fala, olha meu filho, esse terreno, todo isso aqui, tudo é seu. Aquela era a função do pai. Era mostrar o filho, o mundo, e dar limites a ele. Mas eu acho que aí entra o papel da mãe também, né? De dar limites, de não ter um amor tão incondicional que não possa dizer não para aquela criança. Só que às vezes parece ser mais função do pai, parece que o pai tem um punho a mais para isso, né? Mas a gente vê mãe sendo pai, pai sendo mãe também, essa fusão de sentimentos e de tudo. Então, assim, acho que a função do pai perante a sociedade ela é muito pesada como a função de mãe, né? E é construindo, é esperando essa criança nascer, interagindo. Investindo afetivamente, né? Imaginando. E essa questão que a gente hoje pensa, o papel do pai e o papel da mãe, ainda é reflexo dessa cultura mais adequada, como se o homem provém e a mulher cuida, né? Ainda tem esse sexismo, divisão funcional das tarefas que está na nossa fantasia, na nossa cultura. O que vem mudando, porque hoje eu conheço empresas em que o homem cuida da casa e a mulher trabalha. Sim, E sim. isso não faz com que ela deixe de ser mãe e ele deixe de ser pai, né? Não. Ter cuidado para nossa cabecinha não ficar muito limitada a uma percepção ultrapassada, como se os papéis fossem rígidos a um único modelo. Não é, não precisa ser. Mas o que há de fundamental no pai, e aí eu acho que entra o que você levantou, é que, do ponto de vista psicanalítico, o pai é quem vai, a função do pai, né? É quem vai colocar um pouco de limite na relação da mãe com o bebê. Sim, Oi, tô aqui. sim. Eu existo, né? Não, não é a lei da sobrevivência, né? Porque hormonalmente, né? A mulher, quando ela tem o bebê, todos os hormônios, todos os pensamentos da mulher se viram para a criança.
é uma questão de sobrevivência. Tá? Isso volta lá para aquele nosso cérebro reptiliano, lá atrás, e é onde a criança ela depende muito da mãe. E a mãe é a fonte de alimento dessa criança e é o local mais seguro, né? E aí ela se volta para a criança e esquece um pouco do papel dela como mulher, como esposa. E eu acho que daí depois vem aquela cobrança dela ser mãe, esposa, a companheira perfeita, ela dá conta de tudo, né? Eu acho que vem daí. E eu até queria também te fazer uma pergunta, né? Se às vezes ela não confunde muito, né? Esse papel do cara de continuar sendo marido, fazendo o papel do marido e sendo um pai, porque eu já vi muita gente falar, tipo assim, ele como pai é ótimo, agora como marido, não. Sim. É porque, Não sei se é na mesma vertente também, ou se a gente mistura um pouco as coisas, se você consegue separar muito bem esse contexto. então, é claro que cada casal tem uma forma de se configurar, né? Então, aqui eu vou responder pelo casal que seguiu uma linha de relacionamento e chegou a um momento de se tornar pai e mãe. É muito importante que esse casal se fortaleça enquanto homem, enquanto mulher, para dar esse passo, né? De se tornar pai e mãe. Porque, em geral, a família que vai ser configurada ali vai depender muito desses dois que dão o início, dão start no processo. Então, eles, digamos assim, são do que vai rolar daqui para frente. E no processo gestacional, é fundamental que não se perca muito essa dinâmica homem e mulher, né? Casal mantendo relações sexuais, se houver defeito para isso, obviamente, né? Tendo carinho. Sim, é um casal, né? É um casal. Exato. E que compreenda essas adaptações, porque, obviamente, quando chega uma criança na vida de uma família, as atenções precisam ser para a criança. Não é nem considero como um luxo, eu considero como uma necessidade, né? A criança precisa de suporte para viver. Nós somos animais que, ao contrário de uma girafinha que vai nascer e vai sair andando, se a gente nascer e ninguém cuidar, não A vive. gente morre. Exatamente. Então a gente precisa de um suporte vital e que pode ser revezado entre os pais. É óbvio que a mãe tem uma função primordial porque ela detém o leite, o seio, um monte de outras questões, como você falou muito bem, sobre a parte hormonal. Mas aí o homem fica um pouquinho em segundo plano, mas é suporte. Segundo plano para esta mulher, mas não para este bebê, né? Ele continua ali sendo primordial. E ao longo do processo vai se renegociando e ajustando, respeitando os limites do período, né? Para que possa reivindicar uma atenção também de volta a essa função de mulher e de homem, o que é trabalhoso, não é fácil. Tanto é que a gente vê muitas mulheres que entram em depressão pós-parto, que passam por várias inseguranças no período gestacional, que tem medo de como vai ficar o corpo, como vai ficar a vida, como vai ser. Porque assusta. Não temos isso definido, né? Ser pai e mãe é uma experiência que tem manual. É bem o que a Maria Clara falou agora. Tudo muda, né? Mas é uma questão de tempo. Então, assim, a gente sabe que existe a questão do tempo, né? Tudo passa, tudo isso vai passar. A gente sabe disso, mas assim, essa questão do se fortalecer do casal, ela é tão importante porque a gente vê que acontece muita separação no primeiro ano da criança. Então é quando mais a criança puxa dos pais, né? É aquele primeiro ano da sobrevivência, né? Então é tanto para o pai que é adotivo quanto para o pai que viu a esposa grávida, né? Que viu aquela gestação daquele filho. E o cara também tem que estar muito preparado, né, Bruno? Porque ele é colocado em segundo plano. Então, se ele também não está fortalecido, ele se sente excluído. E ele é.
É, excluído, né? e precisa ser num primeiro momento, né? Porque e isso é uma das coisas que é importante trabalhar com os homens na terapia, no meu caso, é que eles entendam que nesse momento ele está sendo muito importante ao dar suporte, ao sustentar essa posição, suportar essa posição e deixar que a mãe faça o papel dela, em que ele não fique ali cobrando ou criticando ou trazendo mais estresse. E sim, é uma fase em que ele precisa ser escada para ela brilhar. E tá tudo bem nisso, né? Essa fase vai passar, Sim, né? sim, vai passar. Envolve também todo um processo educacional com os homens, em que nem sempre tem, né? A maioria de nós fomos criados em um universo machista, em que a gente não teve acesso a tudo que a gente está fazendo agora. Então, é uma Sim, realidade, é assustador, é achar que, bom, estou sendo rejeitado, não sirvo mais para nada, né? E é perceber que você vai ganhar novas funções. sim, e é importante isso, né? Até porque, assim, tem muitos. Eu acho que tudo, Bruno, a gente tem que querer a função. Não é porque o cara pediu alguém em casamento que ele já é marido, que ele já é esposo. Não é porque ele tá. A mulher engravidou que ele já é pai. Né? Não, não, não é assim. Ele realmente ele tem que querer aquelas funções e ele tem que abraçar aquelas funções e assim, cada coisa que você aceita, você deixa de aceitar outra. Então você pega uma coisa e você larga outra. E tem essa questão também de quando ele não quer largar, né? Então, como é que chama esse cara para esse papel? Como é que faz para trazer? Porque isso é muito difícil, né? Então, assim, eu vejo muitas mulheres falando assim, nossa, eu briguei muito com ele, até a ficha dele cair, que ele agora vai ser pai. E mesmo assim, ele não larga, ele não deixa de ir ao futebol dele. E eu tenho que ficar aqui, eu não posso ir no salão, porque eu tô dando peito. E aí a criança chora, eu tenho que dar. Ele não consegue segurar a criança 5 minutos. Como é que a gente faz assim para chamar alguém para assumir esse papel? Porque a gente vai se preparando para isso, né? Mas a gente vê que tem um embate muito grande. E eu sei que a pessoa só aceita ajuda quando ela quer. Né? É igual ir à terapia. A terapia só funciona quando a pessoa quer ir. E eu acredito que para ser pai, ele tem que querer, mas como é que a gente faz para dar um start? Como é que a gente puxa? Eu vi um comentário aqui, né, até da Lohane, ela falando que ela tem conversado muito com o marido dela, nesse período ela está grávida, e já tem feito a diferença, né? Mas eu acho que, assim, provavelmente ele já quer essa função, né? Mas quem ainda está ali meio se achando ali ainda, Eu costumo tem um... dizer isso, algumas pessoas às vezes demoram um pouco a digerir ou não recebem bem. Às vezes a gente tem que portar notícias não tão agradáveis. Que para você ser pai, primeiro você tem que ser. E isso não tem a ver com sexualidade, tem a ver com maturidade, tem a ver com posicionamento na vida. Né? E a gente vê hoje em dia muitas pessoas de 20, 30, 40, 50 que agem como adolescentes, que estão prolongando Sim, esse período da vida. E isso é um problema, porque você consegue fazer um salto e se tornar, ou melhor, acontece na vida prática, a gente vê por aí. Mas em termos psicológicos, o dano é muito grande quando você vê um adolescente do pai, porque é quase uma criança cuidando de outra. Então, exercer a paternidade envolve o processo de se tornar homem, homem adulto, aqui no sentido de você ter responsabilidades, que você precisa investir para ter resultado, que tem coisas que não é função do outro, é sua, né? Que não vai ficar em casa e vai ter roupinha passada, né? Que a louça tem a função. Tem a função financeira também, né, Bruno? Porque uma criança não é nada barato. Se você quer dar uma qualidade para o seu filho hoje, pagar a escola, né, roupa,
isso é um investimento, você tem que ter um investimento emocional, um investimento de tempo que você tem que dedicar tempo para aquela criança, né? E um investimento financeiro, porque olhar os valores hoje de creche, disso tudo para você dar uma qualidade para o seu filho, é caro, é caro. É, cara. E isso envolve um planejamento familiar. Quando se pode ter, e ter no planejamento familiar, digamos que 50% do que a gente está falando já está colocado em rota de solução, né? Pode não estar solucionado, mas está em rota de solução. Mas a nossa realidade brasileira, em especial, infelizmente, comporta muito isso. Né? Então, às vezes, as pessoas precisam assumir papéis que elas não estavam nem considerando. E isso é um grande desafio. Né? Não à toa a gente vê casos frequentes de pais que abandonam os filhos, pais que são pais de pagar boleto. Né? Você manda o boleto, ele Sim, sabe a ele cor dos olhos do filho. Né? E isso é muito comum, infelizmente. Cai nessa lógica provedora. Ainda vai chegar lá na adolescência e fala assim, mas eu te dei tudo. É o que eu mais ouço. Eu dei tudo para esse. é, Pra... Não sei qual é o problema dela. Pois é. Talvez seja esse o problema. teve tudo. Pois é, teve Teve tudo. coisa. Se você está falando que deu, Pode falar. né? Mas essa questão, se você está falando que você deu, por que tem tanto problema? Né? Não deveria existir problema algum a ser resolvido. Se você teve tudo, se você teve todas as suas necessidades supridas, não deveria haver problema. Né? Mas é muito minucioso essa figura tão grande. Né? Acho que é uma figura muito, muito grande que vai sendo construída, que vai sendo trazida. Ela tem que ser desejada, né? Sim. E hoje a gente vê que está tudo muito um pouco perdido. A gente vê essa questão dos pais adolescentes, mas às vezes a gente também vê pais adolescentes sendo muito mais pais do que homens de 50 anos, sendo mais presentes. Às vezes a gente vê que ele fala assim, vou jogar videogame com meu filho. E às vezes aquele tempo que ele joga videogame com o filho dele é um tempo que ele está construindo. Né? Sim. Eu já vi homens, já vi amigos que falam que querem ser pai. Isso é uma frase que me deixa assim muito feliz, né? E que bom que essas coisas estão mudando, que a gente está conseguindo, você falar, né, sobre isso, né? E veio agora também uma pergunta aqui, ó, da Ana Carla. Se você tem alguns exemplos para chamar o pai para a realidade, voltando àquele assunto. Então, adoraria que tivesse. Mas a questão é que não é simples assim, né? Não tem uma receita de bolo para a gente poder fazer isso transformar em pai. É um processo que é de investimento, que é de alerta, que é de conversa, que é de pontuação. Mas sem o desejo da própria pessoa fica muito difícil mesmo. Infelizmente. Agora, acho que, como a Karen falou, não tem a ver com a idade, né? É claro, ser homem não tem a ver com adulto aí, nesse sentido, não tem a ver com a idade, tem a ver com o posicionamento, né? Então é preciso assumir o posicionamento adulto diante da vida para que você possa vir dar o passo de exercer a paternidade. E às vezes o que tem aí é uma dinâmica que é muito frequente, você fez essa pergunta, Carmen, de confundir o papel de pai com de marido com de pai. A gente tem muitos homens que confundem. E aí, na verdade, a mulher está tendo não um filho, ela está tendo o segundo ou o terceiro. Sim. E isso é problemático, porque a gente tem que pensar em condutas as parceiras, as esposas estão tendo para não alimentar posturas infantilizadas nos seus parceiros. Porque talvez. Eu ia. Pode falar. Não, pode terminar. Não, termina o seu pensamento. Porque talvez, mais do que chamar o pai, é começar a não ficar na função de dar a ele
conforto demais, em que ele não precise participar, né? Sim, eu vejo muitas mulheres que falam, que prendem. Eu ia te trazer o assunto, já que assim, a gente não tem como chamar o cara para ser pai. Como é que e é uma pergunta também muito complexa. Porque assim, a gente sabe que a gente está numa sociedade machista, mas que a maioria são as mulheres que educam esses homens, né? Então, hoje a gente vê que tem mães, e assim, os exemplos que eu tenho de amigos que falam assim, hoje eu quero ser pai. As mães desses caras são mulheres fortes. São mulheres que impuram, que fizeram ele, não, você precisa me ajudar. Então, assim, eu sei que esses meus amigos, eles lavavam banheiro, faziam comida quando precisavam, né? Eles tinham uma função, eles tinham uma responsabilidade. Então, assim, eu sei que a mãe deles deu essa responsabilidade a ele, né? Então, eu acho que, assim, tá vindo muito da infância, né? Da responsabilidade que você dá para aquela pessoa que está em construção. Porque eu acho que depois que ele já está grande é muito mais difícil da gente chamar e não adianta só você brigar, né? Eu acho que ele vai ter que passar por um processo muito grande para ele poder mudar e encontrar uma mulher talvez muito mais forte para poder puxar isso desse cara, né? Então eu acho que vem também dessa construção. Como é que hoje a gente está construindo esses homens, né? Esses meninos que irão virar homem. Como é que a gente pode, já que a gente está falando com mulheres que estão gestantes, com mães, né? Como é que a gente pode preparar, assim, os nossos filhos? O que é que a gente busca? A gente quer que sejam pessoas de bem, né? A gente quer que venha com saúde. O sonho de toda mãe é que venha com saúde e que sejam pessoas de bem. Mas para eles serem pessoas de bem, somos nós que educamos. Né? Como é que a gente começa a dar responsabilidade para uma criança, por exemplo? Você que é da terapia familiar. Como é que a gente começa a puxar isso? Talvez a gente consiga lá na frente ter bons pais. Eu acho que essa questão da responsabilidade é a questão vital de todas as relações humanas, né? O processo terapêutico, ele é um processo de responsabilização, em que a gente entenda que em alguns momentos seremos afetados pela vida, seremos vítimas de acontecimentos da vida, mas a gente, em algum momento, vai ter que responder pelo que vamos fazer com isso. E isso é uma escolha, né? Sempre tem uma margem de escolha. E nesse sentido, a gente tem esse atravessamento tanto da educação familiar, que muitas vezes reproduz o machismo na educação dos meninos e das meninas, Sim. alivia. Porque as meninas são princesas, né? As meninas são princesas. E tem algumas. Ao mesmo tempo que as meninas são princesas, elas são cobradas a tarefas domésticas que muitas vezes os meninos não são. E são estimulados a ter uma vida muito mais baladeira, muito mais garanhona, não sei nem se existe essa palavra, mas muito mais cedo. E isso acaba criando um espaço a longo prazo, né? Fora que você tem, aí a gente pode abrir aqui uma outra live, que são mães que também acabam segurando um pouco os filhos para que eles não cresçam muito, né? Mas isso fica para uma outra oportunidade. Então, essa dá pano pra manga, viu? Oi? Desculpa. Essa também dá muito pano pra manga. Dá. Então a gente precisa pensar que responsabilidade a gente ensina com diálogo e exemplo. Não tem outra alternativa. Não adianta eu falar, 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 falar e na hora de fazer sou eu que faço. Reclamo, 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 mas sou eu que pego o pratinho do quarto e boto lá na louça e vou lavar. Isso você pode ensinar desde muito pequeno uma criança a responsabilidade, como botar a meia no cesto, como você não deixar tirar a roupa na sala. Tem várias coisas pequenininhas que dá para fazer e que com repetição você começa a ensinar certas responsabilidades vai ampliando com a avançada idade das crianças. E com os homens burros velhos como eu,
Acho que também tem que ter um limite aí, né? Eu não espero que nenhuma mulher pegue um homem para criar, né? Acho que seria meio trágico assumir esse papel, mas acontece. Então é preciso infelizmente. avaliar o que a gente está buscando nessa parceria, né? O que a mulher está buscando nesse homem, o que o homem está buscando nessa mulher, e dentro dessa relação vão ser negociados. Que toda relação precisa de ajuste ao longo da vida. Não existe nada que vai ficar igual em 10 anos. É impossível. É preciso também atuar que era tolerável e que ou que antes era mais rígido, agora pode ser flexibilizado. Compreender as realidades, porque às vezes um vai estar trabalhando muito mais fora de casa do que o outro. Então, assim, talvez não dê para dividir as tarefas exatamente igual, mas não quer dizer que não dê para fazer alguma coisa. Então, tem muitos atravessamentos que a gente precisa considerar, senão a gente também se perde em idealismo que não é sustentável. Mas isso é sentar e negociar, dividir tarefas e ir tendo a consideração pelo outro, que é uma das coisas que eu noto que tem faltado. As pessoas estão exigindo muito, mas não estão tendo esse movimento de gentileza, de consideração, e às vezes reconhecer que o outro está fazendo o melhor que ele pode. Porque nem sempre é o que a gente gostaria, mas é o que o outro consegue fazer. E se a gente ajudar, pode ser que avance. Então, tem muitas nuances que a gente precisa considerar para chamar, como alguém perguntou, um homem pai. Mas eu acredito que a principal delas é esse processo de responsabilização em que se delegue coisas. Se ele não tiver atitude espontânea, ativa, que sim se delegue, né? E vai vendo como isso. Bruno, acho que tudo se resume muito investimento de tempo, né? Ao casal, as escolhas que são feitas, né? A pensar em engravidar ou não. A gente sabe que existe, né, o casal que não esperava, a gente sabe que tem o casal que deseja muito, as gravidezes que se falam que foram acidentes, né? Acontece. Então aí, desde que o mundo é mundo, a camisinha tá aí para todo mundo, a internet tá aí, a informação tá aí, mas as mulheres continuam engravidando, né? Então, eu acho que é a conversa, né, do casal, é o fortalecimento, é o diálogo. Comunicação é algo muito difícil, né? Eu falo uma coisa, às vezes você pode entender outra, e aí vem aquela questão, é o comunicador que está falando de uma maneira que não está sendo bem entendida, é a função do delegar, são muitas as funções e eu acho que a gente não vai conseguir fechar esse papel de pai em uma simples conversa. Eu acho que seriam muitas e muitas conversas para a gente poder trazer por mais tempo Sim, e falar desse assunto. É um assunto delicado e cada um tem uma dor, né, a tratar. Às vezes é o pai, às vezes é o marido, às vezes é tudo, às vezes é hormônio. e tem algumas questões importantes para a gente pensar, Carmen, que assim, vamos lá. Quando a gente passa pelo processo de ser pai ou mãe, a gente acaba trazendo, pelo inconsciente, questões da nossa própria relação com os nossos pais. Questões, às vezes, não cuidadas, maltratadas, mal vidas, que vão se atualizar nesse momento em que a gente é convocado a exercer essa função que a gente assistia nos nossos pais. E isso mexe muito com as pessoas, relações emocionais, né? Acho que a paternidade hoje já é um assunto muito mais assumido, falado, expressado, mas ainda envolve um processo exatamente de não só querer ter o filhão para tirar a foto, mas se tornar um pai presente, né? Talvez a gente possa. Bruno, Ou você travou aqui para mim. travei, poxa vida,
Você estava falando do filhão para ter uma foto, pelo menos para mim. Não sei se travou para mais alguém. Ou se foi a minha, que não sei. Bom, mas voltou? Que eu posso repetir. Voltou, pode repetir, por favor. É muito legal ser o paizão para tirar a foto, mas é preciso também pensar que o papel do pai é um papel pai terno, de ternura, de estar presente, de segurar a mão, de ajudar a dormir, de acompanhar o desenvolvimento, de saber o que o filho quer, o que o filho gosta, de colocar limite, de não desautorizar a mãe e nem a mãe desautorizar Nossa, o pai, né? De ser uma parceria que eu posso discordar do que o outro está fazendo, mas eu não vou agir de imediato, eu vou esperar um momento oportuno para conversar com minha esposa ou meu marido e acertar esses ponteiros. E uma coisa que eu sempre sugiro aos casais, e que é uma dificuldade comum, é que a gente pode ter vários tipos de comunicação, mas a gente pode tentar ser menos violento na fala. E uma das formas mais comuns de agressão é quando eu acuso o outro. Você não presta atenção em nada, você nunca faz nada, você não ajuda. Pode até ser verdade, mas a forma de comunicação geralmente não causa nenhum resultado positivo. Agora, quando eu falo, eu me sinto sobrecarregado, eu preciso de você mais presente, eu gostaria que a gente conversasse mais, eu estou dizendo quase as mesmas coisas, de uma forma muito menos agressiva, em que eu estou falando de mim, estou falando do que eu sinto, né? E por isso que ser pai é exercício de escuta, porque você precisa aprender a escutar a sua esposa, você vai aprender e vai precisar aprender a escutar o seu filho ou sua filha, que cada um vai ter uma comunicação específica. E tem uma coisa que eu aprendi que eu achei muito bacana. Eu fiz uma vivência com um índio chamado Tinia, da tribo Uto. E ele estava me contando como é que é mãe e pai na língua deles, na língua Funiô. E mãe, eles chamam lá no equivalente da língua deles como começo do meu olhar e pai, começo do meu caminhar, que bonito. né? E eu acho que tem uma sabedoria que a gente ignora, que a gente não tem acesso, que os nossos povos indígenas têm, que são fundamentais para a nossa vivência. Não que o pai não seja importante antes e nem que a mãe não seja importante depois, mas existe um tempo de protagonismo e que depois passa a ser. Mas é preciso respeitar esse tempo de protagonismo da mãe, da mulher e depois do pai e do homem, para que a família possa passar a existir. A família não é um aglomerado de pessoas. Isso é um albergue, né? É algo muito mais complexo, que envolve respeito, tolerância, posicionamento, limite e muito amor, né? Muito, muito, muito amor. Né? Eu acho que amor é uma palavra tão pequena com tantos sentimentos juntos, com tantas questões juntos ali que eu acho que se forma um amor. Né? Sim. Mas essa do índio é muito bonita. Eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, eu também, por uma experiência que marcou muito, né? E é isso, eu acho que tem tanto conhecimento que não está nas academias, mas que tem seu valor, né? E que a gente pode pesquisar, que a gente pode investir para conhecer, e que ser pai, focando no título da live, envolve esse processo de buscar ser também, né? Não é apenas sou, né? Eu estou me tornando pai. Quando a Jéssica me contou, eu chorei 4 dias. Ah, e ela chegou aqui em casa toda meio afobada, meio suada, e eu não estava entendendo nada. Vem cá. E me deu uma caixinha de presente. Aí eu abri, tava um body, eu amo papai, e teste de gravidez. Eu demorei, na minha cabeça, uns 10 minutos, mas deve ter sido 30 segundos até assimilar o que estava acontecendo. Olhei para a cara dela, comecei a chorar, não acreditei, insisti para ela fazer o segundo teste, deu positivo, eu não acreditei, até que ela fez o teste de sangue, eu falei, Eu sei acho que que é sim. verdade.
E Nossa. ainda é um processo, ainda não me sinto formado nessa faculdade da paternidade. Eu me sinto um estudante, mas um estudante bem empenhado. Sim, você ainda, você não chegou nem no estágio ainda. Pois é, pois é. Você não chegou nem no estágio ainda. Daqui a pouco tem um estágio que você vai participar e aí sim vai ser bonito de ver. Você tem o seu título na mão. Pois é. E ainda sofri bullying, porque eu sou chorão. Aí minha sogra me zoou, a Jéssica me zoou, porque eu tava chorando à toa, porque na primeira semana falava qualquer coisa da criança, eu já começava o olho d'água. Agora eu tô mais calmo. Fala que é os hormônios da gravidez, Bruno. É os Sim, hormônios da gravidez. Fala que você tá grávida igual a Jéssica. eu tô usando essa desculpa que é uma beleza. Outro dia eu tava morrendo de sono, eu falei, eu acho que é da gravidez. Aí, golpes, às Tá vezes, ótimo. mas Às esse vezes cola, né? tem sido, aí trazendo para o campo pessoal, tem sido uma experiência muito legal esse processo de me tornar pai. Tem sido divertido, tem sido curioso, tem sido uma montanha-russa de emoções. A gente chora, a gente tem medo, tem frio na barriga, aí se preocupa, faz conta, aí depois relaxa e quer rir, né? Uma coisa que eu estou vivendo, eu acho que é importante, é tentar relaxar nesse momento, dentro do É, possível. meu filho, porque depois você não vai dormir. Nunca mais eu vou dormir, né? Uma E parte aí vem que filho a gente só se preocupa pelos primeiros 50 anos. Então, é só. só. Então, assim, estou tentando relaxar agora porque eu sei que depois talvez eu nunca mais vou conseguir relaxar da mesma forma. Aproveite o período da gestação. Aproveite, Jéssica, para dormir, tá? Porque depois que o bebê nasce, as noites são maiores, os dias mais curtos, né? É. Acho que trabalhando de casa, né? Talvez no fundo, assim, da terapia a gente escute um chorinho que traga um acalento para o coração, E assim, a né? gente tem, né, a Giovana, que é minha enteada de 8 anos, eu tenho 2 cachorros e vai ter um bebê num apartamento. Vai ser super animado. A grande família. Sim, os cachorros já participavam das consultas. Agora é possível que tenha choro de partido de cachorro, grito de Jéssica, enfim, um combo muito. O meu tá aqui, tá igual um anjo, não vou nem falar nada, porque eu já botei até um petisco aqui para ele aqui, uma bolinha aqui do lado, se ele viesse me perturbar, mas eu super te entendo, tá? E eu acho que Mas é se entregar. eu acho, mas é isso, é viver, né? É querer, é participar. Eu acho que tá aí a grande resposta, né? Do que é ser o pai. É um homem simples como outro qualquer que deseja assumir essa função, né? E aí ele vai se empenhar para poder resolver, E né? Essas questões que são demandadas para ele. é um papel muito importante porque nós, pais e mães, é que vamos introduzir essa criança no mundo e introduzir o mundo nessa criança. Então temos que ter muito cuidado com essa forma com que nós vamos usar de métodos, com que nós vamos dar de exemplos, com que nós vamos enfatizar, porque podemos tentar ver o mundo como muito interessante ou como muito chato, catastrófico, pesado. Cada um vai ter a sua leitura. Mas eu acho que em qualquer uma das opções, eu acho que é bom ter diversão, é bom ter humor, é bom trazer a leveza de viver essa oportunidade que independente de quantos tenha, cada uma é única, não tem repetição. Sim, e eu acho, Bruno, que o pai ele pode ter um, pode ter dois, pode ter três. Cada criança vai ser única, né? E eu acho que ele vai aprender, ter uma abordagem com cada um desses filhos, né? Porque cada um tem ali o seu jeitinho, a sua peculiaridade, né? E esse é outro ponto importante, né? Que entender, né?
que filho não é massinha de modelar, né? Que você não vai fazer ele ser exatamente como a gente quer. Ele tem personalidade. Então a gente dá exemplo, a gente orienta, mas é a interpretação desse ser humaninho do que ele vai avaliar, do que ele vai compreender, do que ele vai jogar como bom, como interessante ou como ruim, e assim ele vai formando os valores dele, né? O papel né? tá, E essas crianças hoje, a gente eu acho que não, Bruno, acho que a gente é meio atrasado em relação às crianças de hoje, bem mais. porque eles são umas verdadeiras esponjas, assim, eles parecem que já nascem com 20 anos. Eles conversam com a gente tranquilamente, eles sabem o que é empatia, Bruno. Outro dia eu conversei com uma que acho que 3, 4 anos, ela usou a palavra empatia. Eu só fui descobrir empatia, acho que eu tinha mais de 18 anos. Então, assim, eles têm muita informação. Sem E dúvida. eles são verdadeiros esponjas. A questão educacional está passando por uma revolução e muitos pais não estão sabendo lidar. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter cuidado para não encharcar a criança com tecnologia muito cedo, a gente também não tem como evitar que as informações cheguem até elas, porque vai chegar no som do rádio do vizinho no último volume, vai chegar no YouTube, vai chegar na televisão, vai chegar na tela de celular, vai chegar. E o nosso papel YouTube, Bruno. YouTube. Eles sabem entrar no YouTube, eles conseguem distinguir o que é o YouTube Kids e o que é o YouTube maior. E eles mandam áudios, eles botam o que eles querem. E a inteligência artificial está tão grande que consegue entender o que, é que aquelas crianças estão pronunciando. Pois é, e o nosso papel é estar ao lado para orientar, não só para censurar, porque eu acho que tem épocas e épocas, fases e fases. Tem fases que é proibir mesmo, mas tem fases que não vai dar para segurar. E aí é melhor estar junto para orientar, para ensinar, para ajudar a pensar, para destrinchar a informação e não só ser um papagaio que sai por aí repetindo, né? Sim. Então eu acho que é isso, Bruno. Acho que o nosso tempo aqui foi É. bom. Foi muito fluiu, né? Fluiu? Tá menos nervosa? Calmou o coração? Acalmei o coração, calmei. Queria te agradecer mais uma vez por você estar participando, tá? Foi maravilhoso, muito obrigada. Assim, muito relevante o tema. Muito obrigada pela sua explicação desse papel assim tão grande, né? De mostrar pra gente que não é só dar o papel, a pessoa precisa aceitar, precisa querer, né? Cabe a nós também, mulheres, né, as futuras mães, a conversarem com seus filhos, com seus maridos, com seus companheiros. Né? É um casal fortalecido que vai trazer uma criança mais sadia para esse mundo que a gente assim tá vendo, ele tá tão cheio de coisas, né? Tanta coisa, tem tanta coisa boa, mas tem tanta coisa ruim também, né? Mas eu acho que é isso, acho que a gente trazendo pessoas boas, acho que o mundo vai ficar melhor, né? Então, assim, eu acredito no ser humano, eu acredito. Sim, o ser humano tem um potencial incrível de fazer muitas coisas boas. Envolve querer, aprender, se permitir, se autorizar, né? Porque tem muita gente boa que não se permite viver. Fica travada com medo, com insegurança, com cobrança, em exagero. Eu costumo dizer que, e isso eu falo para meus pacientes e falo para mim mesmo, o meu objetivo como pai não é ser perfeito, mas é tentar errar menos. Já é um ótimo começo. E se permitir também, né? Acho que a gente precisa ser, como você fala, ser gentil com a gente, ser gentil com o próximo, né? Saber que a gente tem limites, que a gente pode oferecer certas coisas, outras a gente não pode oferecer e outras a gente não deve oferecer. Eu acho que isso é muito importante também, a gente saber o que a gente não deve oferecer, né? Então, eu acho que é por aí. Então, acho que talvez as mães que estejam assistindo talvez se sintam um pouco melhor, mais confortáveis. Vou deixar a live gravada aqui, vou tentar não me empolgar, que o Bruno falou que às vezes a gente na empolgação fecha aqui e não grava. Eu vou fazer devagar para poder ficar gravada.
E tá? E deixar disponível para vocês, para quem quiser rever, né, esse nosso bate-papo. E assim, muito obrigada mais uma vez, tá, Bruno? eu que agradeço. Vou deixar também depois aqui o seu número de contato, se alguém quiser fazer contato com você, Claro, tá? Não sei. eu agradeço o convite, para mim foi um prazer, porque é a primeira vez que estou falando desse lugar novo, né, de papai. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa iniciativa da live. Obrigada. Pais, mães, tentantes, né? Enfim, tem muitas questões aí nesse universo e as pessoas precisam de carinho, de cuidado e de um reconhecimento, né? De que elas têm tudo para serem boas mães, bons pais. Às vezes só falta mesmo um ajuste, uma organização e acreditar nisso, né? Acreditar que dá para ser. Sim. Acho que é isso. Acho que é isso. É acreditar. Acreditar na gente, né? Isso. Então é isso, gente. Obrigada, tá? Por quem participou, por quem ficou aqui com a gente. Muito, muito obrigada. Mais uma vez, uma boa noite a todos, tá? Foi um prazer, Bruno, Prazer tá? foi meu. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau.